Eu lembro. Assim, quando eu era menina, assim, 10 ou 12 anos, eu aprendi com uma costureira que tinha na Ponta Negra, onde eu morava, um pontinho. É o ponto haste, assim, simplesinho. E nunca mais bordei. Aí um dia eu estava aqui no restaurante, né? Essa casa que eu tô agora, que era um restaurante, e era de pau a pique, parede de barro. Eu falei assim, nossa, eu fazia crochê, sempre fiz crochê e nunca mais bordei. Eu falei assim, olha, eu bordei aquele pontinho e tal, queria lembrar. Aí peguei um tecido e fui bordar. Tava lá fazendo os pontinhos que eu lembrava quando o Luiz Pontual do Sebrae, sabe, veio com uma câmera enorme, assim, falou, posso fazer uma foto sua nessa parede? Tá bonita essa parede, tá, você bordando? Eu falei, pode. E aí ele fez. E daí surgiu a ideia da gente bordar. Eu comecei a chamar as meninas, reunir um pessoal pra gente bordar, minha filha, as amigas, Eni, minha amiga, eu falei, vamos bordar, não sei o quê. Aí eu comecei a ensinar os pontinhos que eu sabia, e aí a outra que também sabia um pontinho também começou a bordar. E a Fernanda Castanho, que é uma designer, que era a namorada do Luiz na época, também ensinou uns pontinhos e a gente começou a se reunir para bordar. E aí a coisa ficou tão linda, começou, sabe, ficar tão gostoso aquilo, todo mundo aprendendo, as meninas vinham, a mulherada. E depois teve um tempo que ficou mais devagar, e ficou só eu e Zeni, minha amiga. Eu me apaixonei assim de uma maneira tão linda por bordado, eu não conseguia parar de bordar. Ficava à noite, na época não tinha energia elétrica, que a luz chegou aqui em 2009, então a gente bordava a luz de vela. Até terminar a vela, a gente estava lá bordando. Ah, eu sempre admirava os bordados, assim, feito à mão, aquelas senhoras antigas que faziam, né? Aquelas coisas que a gente vê, toalha de mesa e tal. E aí aí a Lindalva me contou, né, que a gente tem um Luiz Pontual que chegou aí com a Fernanda e ela ia trazer uns trabalhos, umas linhas para dar uma aula de bordado pra gente. Mas eu já sabia fazer algumas coisinhas, só que eu não, como é que chama? Eu não exercia, né? Não fazia. Daí ela foi e chamou a gente para reunião e tal, para a gente aprender a bordar, que ela assinava uns pontos, trouxe linha e tal. E a gente foi para o colégio, reuniu assim, umas pessoas e ali começamos a gostar, a fazer coisas, né? A trabalhar com bordado, fazer exposição. Daí foi crescendo aquela vontade de bordar cada vez mais, né? Eu já achava interessante e lindo, né? Ainda né, com um empurrão e tal, aí a gente começou a bordar, fazer panos, produzir uma saia para mim. Daí a gente começou a bordar e desde lá a gente está bordando até agora, desde 2007, que ela veio, né, para trazer essa inspiração para a gente e tal. E eu comecei, para mim foi um desafio. Porque assim, meu filho falava assim, a senhora não vai conseguir fazer isso. Eu falei assim, não, eu vou. E eu fazia, né? Eu tenho esses bordados guardados comigo como lembrança. Porque foi os meus primeiros, mas foi tudo muito, muito legal, assim, sabe? Então, para mim, é uma terapia, né? O bordado, porque no momento que você está fazendo ali, você está se dedicando, esquece de alguma coisa, né? Vai se dedicando àquele bordado. E para mim, assim, é uma experiência incrível bordar. Se está estressado, desestressa, né? Verdade. E outras coisas, assim, que a gente vai aprendendo com as outras, né? As outras amigas de trabalho, né? A gente se diverte, a gente conversa, a gente ri. Então, para mim, é uma experiência incrível bordar. Achava lindo o bordado, nunca tinha muita experiência com a agulha, nunca tive, né? E aí um dia me chamaram para fazer uma oficina e aí eu aprendi a dois pontos e desses 2 pontos eu já comecei a fazer os trabalhos e fiz quadro, já vendi quadro para fora do Brasil, em Brasília, para São Paulo. Todos os trabalhos que eu fiz, projetos foram vendidos. Graças a Deus eu não tenho muito trabalho em casa, não. Todos eu faço e já vendo. Geralmente, quando a gente faz em grupo, a gente sempre precisa do Thiago para desenhar, porque a arte dele já é contemporânea do lugar, né? É rico, ele conhece as tradições, o que a gente vive na comunidade. Então, ele já traz isso para o desenho e fica mais fácil da gente bordar sobre a comunidade, por ele já conhecer.
E geralmente é ele mesmo que faz os desenhos. Ah, é tipo uma terapia. Tipo uma terapia e também muita lembrança. Porque a gente borda a nossa cultura, retrata a cultura no bordado. Que hoje está mudando um pouquinho, mas assim, eu peço para o Thiago, que é o menino que desenha para a gente, para contar a história dos meus pais na roça. E a gente borda também hoje, né, a pesca. É retratar a cultura, relembrar das coisas dos nossos antepassados. Então, a gente tem a ideia para pedir para o Thiago, tipo, essa casa de farinha, né? Falei, Thiago, eu quero uma casa de farinha. E o Thiago, né, como caiçara também, como vive essa cultura rica, ele sabe exatamente o que tem numa casa de farinha, né? A prensa, o forno, o tapeti, as pedras da prensa. E na casa de farinha sempre tem um gato, né? Mas ele sempre coloca uma coisa a mais. O Thiago sempre coloca uma coisa a mais. Inclusive nesse pano, né, nesse bordado, a casa de farinha, eu falei, Thiago, o que é isso? Eu falei assim, é uma barata que saiu da lenha, quando colocou no forno, a barata correu. Sempre tem a baratinha. Sempre tem a baratinha. O Thiago sempre surpreende a gente com alguma coisa. Então, eu comecei com as bordadeiras já faz bastante tempo, assim, já tem mais de 15 anos. E eu comecei com elas, e o bordado para mim resgatou muita coisa, assim, que eu aprendi com os mais velhos, que eu não peguei essa parte, né, dessa geração, dos meus avós, dos meus pais. Então, quando as pessoas me chamaram para fazer parte do bordado, e comecei a fazer no pano, que até então eu só fazia no papel, né, que são os desenhos assim, né, nas telinhas. Aí eu comecei a fazer no pano, que achei legal também, uma nova técnica, e trabalhar com elas, com as bordadeiras, me fez relembrar minha infância, fez relembrar como que é, né, antigamente. Quando elas chegam, Thiago, eu quero um desenho tal, assim, desse jeito, aí eu vou começar a imaginar, né? Aí eu vou lá, Lindalva, Zeni, as meninas mais novas, começo a pedir, né? O desenho eu vou imaginando na minha cabeça, vou fazendo, sento ali na minha cadeirinha, fico quietinho ali. Então tem essa coisa de conversa também, elas falam comigo, eu já vou criando, às vezes eu falo assim, não, também posso fazer isso. Então é um conjunto, né, de ideias que a gente vai passando para o plano e vai desenvolvendo um trabalho coletivo ali junto, né, das ideias delas e as minhas ideias, e assim a gente cria uma arte juntos, entendeu? A sensação é maravilhosa porque eu me sinto lisonjeado, eu sinto importante para mim, assim, porque elas vêm me procurar na minha casa, às vezes eu estou fazendo alguma atividade para minha mãe, para minha família, eu saio daquele momento ali e falo, não, Thiago, a gente quer você, as bordadeiras me chamam, a Lindalva, a Zenias, até as gerações mais novas, então eu sinto como, assim, um apoio para elas, né, um tipo de ajuda, assim, que eu busco para elas, é muito legal, assim, tipo, ver que elas gostam muito do meu trabalho, do meu desenho. Então me desperta também aquela vontade de estar no projeto, estar continuando. Já pensei até em parar de fazer. A minha irmã, a Zeni, falou, não, Thiago, você tem que continuar, porque é você que traz isso pra gente, é você que dá esse up, que dá essa força, né? Então, quando eu vejo elas me procurando, às vezes, ai meu Deus, já vem elas. Mas, assim, tipo, elas me puxaram, né, para esse movimento. Quando elas vieram para mim buscar isso, me trouxe muita vontade de querer de novo, não desistir. E é isso, para mim elas me resgataram. És fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A gente borda em grupo também, a gente reúne, senta em qualquer lugar, na raiz da amendoeira, na areia, na rede, em casa. A gente conversa, ri, troca linha, troca ideia, pede opinião para outra. O que você acha? Que cor que eu coloco aqui? Sabe? A gente faz em grupo também, muito legal fazer em grupo. O bordado
ele vai contar muito sobre você, né? Então, igual nós aqui, eu fico olhando o bordado delas, quando ela posta assim, falei, nossa, que dedicação, né? Que coisa mais linda é bordar nossa cultura, né? Eu fiquei encantada com aquele pontinho de margarida. E aí, naquele mesmo dia, ela já me ensinou a fazer vários pontos. Aí ela me ensinou o ponto haste, a corrente, ela me ensinou todos os pontos. E aí eu levei aquele paninho para casa e eu comecei a refazer tudo, né? E aí voltei, então, quando eu voltei para a reunião de novo, eu falei, gente, faz um desenho para mim, porque eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí foi onde eu fiz meu primeiro bordado, que foi um quadro. A bordadeira, ela desenhou uma árvore e aqueles pontinhos de margarida que eu me apaixonei, eu falei, coloca no tronco inteiro. Então, aquelas margaridas, ela envolvia o tronco inteiro da árvore, subindo com as borboletinhas. E aí um monte, eu falei, coloca as crianças, né, na árvore. Porque remetia à minha infância, de que eu gostava de fazer com os meus primos, né? E também porque eu amo criança, né? E aí foi aonde que ela fez, eu me apaixonei por aquele bordado e eu comecei a bordar assim, daquela coisa lúdica, né? Porque o meu bordado, assim, ele é bem colorido. Tipo assim, na visão da criança, eu gosto de colocar tipo lacinho, cachecol, aqueles detalhes assim, sabe? O coletinho. Então foi assim que desenvolveu o bordado, foi a partir daquele quadro lá. Acho que o bordado criou uma identidade muito forte das mulheres bordadeiras, né, dentro da comunidade, né, de referência. Tem muitas histórias bonitas através dos bordados, né, de mulheres que conseguiram, às vezes, conquistar um bem que, às vezes, talvez só o esposo trabalhando fora conseguisse colocar dentro de casa, né. Aí ela vai lá, faz um quadro, vende, consegue comprar e falar assim, nossa, eu também consegui trabalhando, né? Porque nem todo mundo às vezes consegue trabalhar fora, né? Nem todo mundo tem esse espaço de poder fazer uma outra coisa ou trabalhar fora. Tem muita gente que vem aqui e pergunta sobre as bordadeiras, né? Uma comunidade tão pequenininha, né? E eu vejo que é tanta gente de tantos lugares que pergunta, o grupo das bordadeiras são ativas, aonde eu consigo uma peça das bordadeiras? Eu trabalhando no restaurante recebo muito turista de várias partes do Brasil e aí, você é uma bordadeira? Você tem algum trabalho? E aí eu indico as meninas que eu sei que estão ativas, sabe? Que fazem uma bolsa, que faz uma capa de almofada ou que tem um quadro e elas conseguem vender, assim, é bem legal, bem a independência, né, para as mulheres. Eu acho que significa tudo, né? O bordado, a gente faz assim, olha, né, o trabalho da gente, significa tudo pra gente o bordado. É muito lindo, então pega lá de trás aquilo que já foi até esquecido por muitos, né? E o que estão vindo agora não sabe disso. Então busca isso no bordado, nossa, quando eu olho assim, estamos de parabéns.